No primeiro episódio desta série de 5 episódios, na qual eu vou-vos ensinar a jogar, ou digamos a duelar, dentro do mundo, entre aspas, de Yu-Gi-Oh! Eu falei-vos de o que era preciso para começar no mundo de Yu-Gi-Oh! Então eu hoje, neste episódio, eu vou-vos explicar e dizer todo o tipo de cartas, desde monstros, magias e armadilhas, e vou aprofundar-me em cada uma delas. Olá duelistas, eu sou o Nático e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesta aula de hoje eu vou-vos dizer todo o tipo de cartas e vou falar de cada uma delas. Este provavelmente vai ser o vídeo mais longo desta série de 5, mas eu espero que vocês vejam até ao fim, porque é bastante importante para vocês perceberem o que vem mais para a frente nesta série. Mas não te esqueças, se tu gostaste desta ideia da série de Yu-Gi-Oh! Não te esqueças já de deixar o teu like, subscrever-te no canal para novos vídeos e então vamos avançar para o vídeo. Primeiro eu vou-vos explicar o que são os monstros e vou-vos falar deles. Ok, vocês podem não se interessar, isto pode não ser assim tão importante, mas eu vou-vos ensinar agora como se lê uma carta de Yu-Gi-Oh! E ao ler uma carta de Yu-Gi-Oh! Elas são divididas em 7 partes, sendo que a primeira é o nome que está em cima, mesmo no topo da carta, mas caso o nome da carta seja usado na parte da descrição, que é onde se situa os efeitos de cada carta, o nome da carta aparece entre aspas. A segunda parte é o nível da carta. Por exemplo, o exemplo que eu vos estou a dar, que é o que eu tenho aqui à minha frente, é o Destiny Hand Dragoon. O Destiny Hand Dragoon é um monstro de nível 10 e os monstros dividem-se entre nível 1 e o máximo pode ser até 12. Em terceiro temos o atributo do nosso monstro. Neste caso, o exemplo que eu vos estou a dar é do atributo das trevas, mas ainda existem 5 atributos para além das trevas, sendo terra, água, fogo, luz e vento. E os atributos das cartas de cada monstro são importantes para certos efeitos de cartas mágicas ou até mesmo de monstros e armadilhas. Depois nós temos o tipo de carta que o nosso monstro é. Mas por exemplo, o Dark Magician é um tipo Spellcaster, enquanto que o Blue Eyes White Dragon é um Dragon. Mas o exemplo que eu vos estou a dar, o Destiny Hand Dragoon, é um do tipo guerreiro, ou seja, é o Warrior Type Monster. E tal como eu vos disse no atributo, o tipo de carta do vosso monstro também é super importante para certos efeitos de cartas mágicas, efeitos de monstro ou até mesmo de armadilhas. Digamos, esta quinta parte não é muito assim importante para um duelo, mas é o número da carta que tu tens. Mas isso é mais para aquelas pessoas que querem colecionar todo o tipo de raridades de cada carta. Avançando, nós temos o ATK e o DF. O ATK são os pontos de ataque do nosso monstro e o DF são os pontos de defesa. O nosso exemplo tem tanto 3000 de ataque como 3000 de defesa, ou seja, um monstro até bastante poderoso, sendo um monstro de fusão. E ambos os pontos de ataque e os de defesa podem ser bastante úteis. E por fim, nós temos a descrição das nossas cartas. Ok, a descrição das nossas cartas, normalmente aos monstros normais, nós temos uma descrição acerca do monstro referente à carta. Mas caso o monstro tenha algum efeito, esta é a zona onde vai estar explicado esse efeito.
Agora que eu já vos expliquei como é que se lê uma carta de monstro, eu agora vou-vos falar de todo tipo de monstros. Começando pelos monstros normais. Normalmente os monstros normais não têm nenhum efeito. São os monstros em que têm mais pontos de ataque e defesa em certos aspectos. Outro monstro são os monstros de efeito. E este sim é que, digamos, os monstros de efeito têm uma habilidade, digamos, especial. E digamos, existem 4 tipos de efeito, sendo o contínuo, o rápido, o de ignição e o de gatilho ou de virar. E sim, não se preocupem, porque eu agora vou-vos explicar cada um dos efeitos dando um exemplo. Digamos, os efeitos contínuos são os mais complicados, digamos assim, e os mais perigosos às vezes que pode acontecer. Por exemplo, o Jinzo. O Jinzo, o efeito dele é um efeito contínuo. Desde que ele esteja em campo, nem eu, nem tu podemos ativar nenhuma carta armadilha. Nós podemos declarar um efeito de ignição quando nós estamos na fase principal, na qual eu vou falar no próximo episódio. O exemplo disso é, imaginem, aquele monstro tem como efeito poder sacrificar essa mesma carta para poder destruir qualquer carta do nosso adversário. Os efeitos rápidos tanto pode ser ativado no nosso ou até mesmo no turno do nosso adversário. Lembrei-me agora de um exemplo, por exemplo, o Dark Paladin. O Dark Paladin tem um efeito rápido, que é quando o teu adversário joga uma carta mágica, tu ao descartares uma carta da tua mão para o teu cemitério, essa carta mágica é destruída. Ou seja, isso aqui é um efeito rápido. E para acabar com isto dos efeitos, temos os efeitos de gatilho ou de virar. Eu não vou-vos conseguir explicar bem, mas eu espero que com o exemplo que eu vos estou a dar aqui em baixo vocês consigam perceber. Imaginemos que nós temos um monstro virado para baixo no modo de defesa no nosso campo. Se o nosso monstro é atacado por o nosso adversário, ele vira automaticamente para ser destruído ou não. E ao fazer isso, caso o teu monstro seja um monstro de Flip Effect, o efeito desse monstro é ativado. Como por exemplo o Man-Eater Bug, acho que é assim, ou Hen-Hen, que enquanto o Hen-Hen, quando é virado, nós podemos escolher uma carta de monstro, quer seja do meu campo ou do nosso adversário, para retornar para a nossa mão, ou até mesmo a do Man-Eater Bug, que quando é virado pode destruir qualquer monstro de ambos os campos. Avançando com os tipos de monstros, nós temos os monstros pêndulo. Eu vi-me complicado e vou-me ver complicado para vos explicar, então eu possivelmente vou ter que estar a ler o guião enquanto vocês vão me estar a ver, porque eu não consigo mesmo explicar isto, ou seja, vocês vão me estar a ver a ler. Mas basicamente os monstros pêndulo, para além de serem novos, nublam a barreira entre monstros e magias. Eles podem ser invocados como monstros para atacar e defender, ou até mesmo podem ser ativados como cartas mágicas, só que nas zonas de pêndulo, para ativar habilidades especiais e permitir que um duelista passe a invocar por invocação pêndulo. E as cartas de invocação pêndulo são divididas em 3 partes, sendo o efeito do pêndulo, que é quando usamos esta carta como uma carta mágica na zona de pêndulo. Este é o efeito a ser usado e há certas cartas em que não tem efeito. Temos a escala do pêndulo, é um número que determina quais monstros podem ser invocados por invocação especial através de uma invocação pêndulo. E por fim, o efeito do monstro, que é quando nós usamos uma carta como um monstro normal, este é o seu efeito. E agora eu vou-vos explicar como realizar uma invocação pêndulo. Durante a nossa fase principal, nós podemos ativar cartas de monstros pêndulos como cartas mágicas nas zonas de pêndulo. Quando tivermos um em cada zona,
podemos invocar uma horda de monstros por invocação pêndulo. E uma vez por turno nós temos de declarar se estamos a invocar principalmente por pêndulo. Ok, agora nós temos os monstros XYZ. Ok, os monstros XYZ, quando nós temos monstros do mesmo nível em campo, digamos, ao empilhá-los, nós podemos invocar um monstro XYZ do mesmo nível desses monstros empilhados. E os monstros XYZ fazem parte daquelas 15 cartas máximas do nosso deck adicional. E as cartas XYZ são divididas em duas partes, sendo a sua classe, que é basicamente a mesma coisa que o nível dos outros monstros, mas enquanto os outros monstros o nível é apresentado no lado direito, a classe dos XYZ é-nos apresentado no lado esquerdo. Como também temos as matérias de XYZ, que basicamente é como se fosse um monstro de fusão, na qual eu vou falar mais daqui a pouco. Que é basicamente, imaginemos, 2 monstros de nível 4 ou 5 monstros de nível 7. Agora vou-vos explicar como invocar um monstro XYZ. Eu já vos expliquei quando estava-vos a falar de matérias XYZ, mais ou menos como é que era. Fazer invocações XYZ é basicamente o jeito mais fácil e divertido de invocar monstros à toa, porque podemos invocar os monstros XYZ que nós quisermos, desde que nós tivermos os monstros necessários em campo. Mas basicamente imaginemos que nós queremos invocar uma invocação XYZ de nível 5 e pede-nos 2 monstros de nível 5. Em primeiro lugar nós temos que ter essas 2 cartas de nível 5 em campo e vamos ter que as empilhar, ou seja, meter essas duas uma em cima da outra, para depois o monstro XYZ ficar por cima dessas 2 cartas. E caso esse monstro XYZ tenha algum efeito em que diga para nos desassociar, digamos assim, uma matéria, nós simplesmente retiramos uma das cartas usadas para a invocação e enviada para o cemitério para ativarmos o efeito do nosso monstro. Ok, agora nós temos os monstros de Synchro. Tal como os XYZ, os monstros de Synchro fazem parte do nosso limite de 15 cartas do deck adicional. Mas para invocar um monstro de Synchro, nós precisamos de ter um monstro regulador. Mas enquanto os monstros XYZ são monstros que têm de ter o mesmo nível, os monstros de Synchro têm que ser uma soma dos níveis dos monstros que vamos jogar. Ok, agora eu vou-vos explicar como fazer uma invocação de Synchro. Nós tivermos um monstro regulador de nível 3 no nosso campo e um monstro qualquer, seja fusão, de efeito ou normal, de nível 2, nós podemos invocar um monstro de Synchro de nível 5. E é sempre assim para outros monstros. Imaginemos, quero invocar um monstro de nível 8. Se eu tiver 2 de nível 4, ou um de 5 e um de 3, ou um de 7 e um de 1, não importa, desde que tu tenhas um monstro regulador e um não regulador. Mas atenção, há certos monstros de Synchro que pedem-te mais do que um regulador. Mas eu lembro-me que havia uma carta que acho que era o Majestic Star Dragon de Yu-Gi-Oh! 5DS, em que para o invocar era preciso um regulador e 2 monstros não reguladores. Mas isso é independentemente da carta que vocês tiverem. E agora eu vou-vos falar de um dos últimos tipos de monstros, que são os monstros de fusão. E tal e qual como os XYZ e os de Synchro, os de fusão fazem parte do limite de 15 cartas do nosso deck adicional. Para invocar um monstro de fusão, nós precisamos de ter as nossas cartas, as cartas necessárias, e temos de ter uma carta de fusão. E sim,
eu sei que existem diversas cartas, desde Power Bond, Super Polymerization, Overload Fusion, etc. Mas principalmente a mais usada é uma Polymerization. E para acabar com todos os tipos de monstros, nós temos os monstros de ritual. Diferente dos nossos monstros de XYZ, de Synchro e de Fusão, os monstros de ritual fazem parte do nosso limite de 60 cartas do nosso deck principal. Agora, como invocar uma invocação de ritual? Nós precisamos de ter duas coisas obrigatoriamente na nossa mão, que é o monstro de ritual e a carta de ritual necessária para invocar esse monstro. Eu agora aqui em mente, eu não estou a ter nenhum exemplo, ou não me está a vir à cabeça nenhum exemplo, mas está aqui a passar um exemplo que para invocar esse monstro nós precisamos ter a carta de ritual ao lado para o invocar. Agora vamos dentro dos monstros, eu agora vou-vos explicar como invocar monstros. E dentro desta parte de invocar monstros, eu vou dividir em duas partes, sendo uma delas as ações que tu podes realizar uma vez por turno e as que tu podes fazer as vezes que tu quiseres por turno. Então vamos começar com as que nós podemos invocar uma vez por turno. Uma vez por turno nós só podemos realizar duas ações referentes a monstros, que é invocar ou virar. Mas dentro das invocações normais, nós temos monstros com tributos. E o que é que são monstros tributos? Nós temos monstros de 1 até nível 12, tal como eu vos expliquei. Para nós jogarmos um monstro até nível 4, nós podemos jogar normalmente. Se nós precisarmos de invocar um monstro de nível 5 e 6, nós já temos de ter obrigatoriamente um monstro em campo para sacrificar, ou seja, enviá-lo para o cemitério para invocar essa carta. De 7 a 9, nós já temos de precisar de 2 monstros para invocar. E de 10 a 12, nós precisamos de 3 cartas. Como por exemplo, eu agora vou-vos dar um exemplo em cada um. Em 5 e 6, nós podemos sacrificar um monstro para jogar um Curse of Dragon ou um Summoned Skull. Ao sacrificar 2 monstros, nós tanto podemos invocar o Blue Eyes White Dragon ou um Dark Magician. E as mais famosas de 3 sacrifícios são a Cypher the Sky Dragon, Winged Dragon of Ra e o Obelisk da Tormentor, ou seja, os 3 deuses egípcios. Mas retirando esses, sacrificando 3 monstros, podemos jogar um Destiny Hero Plasma ou um Destiny Hero Dogma. Ok, mas eu disse que também podíamos invocar por virar. O que é que eu quis dizer com isso? Isso é invocar um monstro até nível 4 em modo de defesa virado para baixo, que é para depois, caso o teu monstro seja daqueles de flip effect, ou seja, efeitos de gatilho ou de virar, tal como eu expliquei há pouco. E agora eu vou-vos falar das que nós podemos realizar as vezes que nós quisermos durante um turno. Existem 3 formas de realizar as vezes que nós quisermos durante um turno, que são as invocações especiais, as de virar e as invocações especiais a partir de um efeito de uma carta. Eu vou começar pelas mais fáceis. As invocações por virar é caso nós tenhamos, imaginemos, 5 cartas em modo de defesa viradas para baixo. Se tu pensares que só podias virar uma dessas cartas por turno, estás enganado, porque podes virar o 5 no mesmo turno. As invocações especiais, eu vou-vos dar um exemplo para ser mais fácil. Por exemplo, a carta Cyber Dragon. O Cyber Dragon pode ser invocado especialmente, e sim, é um monstro de nível 5, mas ele pode ser invocado especialmente caso o teu adversário tenha um monstro em campo. Ou seja,
Caso o teu adversário tenha um Cyber Dragon e tu tiveres um monstro em campo, ele pode jogar 2 monstros num turno, o que pode custar um bocadinho. E depois nós temos as invocações especiais a partir do efeito de uma carta, como por exemplo a carta da armadilha, que eu vou falar mais daqui a bocado nas armadilhas, mas por exemplo a carta da armadilha Call of the Hunted, ou então a Monster Reborn, que são 2 exemplos de buscar monstros a partir do nosso cemitério. Ou seja, enquanto a Monster Reborn tu podes invocar um monstro de ambos os cemitérios dos duelistas para o teu campo, seja em posição de ataque ou defesa, a Call of the Hunted só te deixa invocar monstros do teu cemitério. Ou seja, são esses 2 exemplos de invocações especiais a partir do efeito de uma carta. E sim, eu não me esqueci, os monstros de fusão e XYZ também são invocações especiais. Mas agora vamos passar para as magias e armadilhas. Tal como eu vos expliquei nos monstros, eu também vou-vos explicar a como se ler uma magia e uma armadilha. Elas são divididas em 5 partes, sendo o nome, que situa-se no mesmo sítio que nos monstros. Temos o tipo, que é como se fosse o atributo de um monstro, só que enquanto as cartas de magia dizem lá um símbolozinho em chinês a dizer magia, e as cartas de armadilha dizem outro sinal, outro símbolozinho em chinês a dizer armadilha. Depois nós temos os ícones das cartas, e existem 6 tipos de ícones de cartas de magia e armadilhas, sendo as de equipamento, as de campo, as rápidas, as contínuas, as de ritual e as de resposta. Depois também temos a descrição da carta, que é tal e qual como o monstro, que é naquela zona em que temos o efeito da nossa carta de magia ou armadilha. E tal e qual como nos monstros, também temos o número da carta, que é para aqueles colecionadores que queiram colecionar, tal como eu vos falei. Ok, agora eu vou-vos falar de todo o tipo de magias e falando um bocadinho delas. As magias dividem-se em 6 tipos de magias, sendo as normais, que só podemos jogar uma vez por turno e quando elas são ativadas são enviadas para o nosso cemitério. Temos as de ritual, que estas cartas são as tais cartas necessárias para invocar os monstros de ritual. Temos as contínuas, que diferente das normais, elas permanecem no campo até serem destruídas. As de equipamento, que digamos, as cartas de equipamento são aquelas que nós equipamos a um monstro para dar um pequeno boost, ou seja, um pequeno aumento no seu nível de ataque. Temos as de campo, que estas cartas de campo são, digamos, especiais porque não só não interfere naquele limite de 5 cartas de magia ou armadilhas que ambos os duelistas têm, mas estas são para dar, é basicamente as de equipamento, mas são específicas para tipos de cartas ou até mesmo de atributos, enquanto que as de equipamento serve para qualquer monstro. E para acabar nós temos as magias rápidas, que basicamente tanto podemos jogar no nosso turno como ativar no turno do nosso adversário. E quando eu digo no turno do nosso adversário, eu quero dizer que pode ser ativada em qualquer situação, desde que nós a tenhamos em campo. Pode ser ativada no fim do nosso turno, no fim do turno do nosso adversário, na fase de compra do nosso adversário, na fase de compra de nossa, a meio de uma batalha, etc. E para finalizar este episódio dos tipos de cartas, vamos falar das armadilhas. E as armadilhas são divididas em 3, sendo as normais, que basicamente são a mesma coisa que as magias normais,
Porém, para nós ativarmos uma carta armadilha, nós precisamos de a ter com a face virada para baixo. E uma carta normal pode ser tanto ativada no nosso turno como no turno do nosso adversário. Também temos as armadilhas contínuas, que são basicamente as magias contínuas, porém, tal como as armadilhas normais, para ativarmos uma armadilha contínua temos que a ter com a face virada para baixo. E por fim temos as armadilhas de resposta, que normalmente elas são usadas para negar o efeito de uma magia ou um efeito de monstro, ou até mesmo de uma armadilha do nosso adversário, ou até mesmo as nossas próprias. Mas tal e qual como todas as armadilhas, para jogarmos temos que ter viradas para baixo. Duelistas, este episódio foi bastante longo, não acham? Mas será que vocês gostaram de saber todo o tipo de cartas? Será que vocês querem mesmo que eu continue com esta série de Yu-Gi-Oh! Para vos preparar para o torneio que eu quero realizar um dia destes? Caso tu queiras que eu continue e se vale a pena eu continuar, não te esqueças, deixa o teu like, subscreve-te no canal se não fores subscrito, ativa o sininho das notificações para receber sempre notificação quando sai vídeo novo, mas caso o YouTube não vos mande notificação de quando sair vídeo novo, passem nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, que eu estou lá sempre a avisar quando sai vídeo novo. Então, duelistas, é isso. Caso vocês não tenham visto o primeiro episódio, está aqui na descrição e aqui ao meu lado. Então é isso tudo, duelistas. Abraços e até para a semana.